Olá, pessoal. Eu sou o André Lobão e essa é mais uma edição do Oriente Médio em Revista. E quem está comigo é Mohamed Ali. Olá, tudo bem? Isso, nesta edição vamos acompanhar os últimos acontecimentos dos genocídios contra o povo palestino e o noticiário geopolítico do Oriente Médio. Mas agora, vamos dar uma conferida no editorial de hoje com Bruno Lima Rocha. Discutir uma, aspas, paz viável na faixa de Gaza. Esses elementos não têm uma correspondência direta com a criação também viável de um Estado palestino, porque, infelizmente, não está na mesa de negociações. Para valer, não está. De forma alegada, querem dizer que sim, talvez, mas não está. Um elemento para a paz viável de Gaza, nesse cessar-fogo, onde a resistência palestina cessa, Israel abre fogo, é a recuperação da soberania integral da já diminuta faixa de Gaza. O território da faixa está cercado por forças sionistas, cercado. Tem vários mapas que comprovam, e se fosse pouco o controle do acesso pelo norte, pelo centro e pelo mais importante portão de acesso, que é Rafah, na divisa com o Sinai, todo o entorno de Gaza tem a presença de tropas sionistas. E a outra condição, que já foi declarada como condição, desculpa o termo latim, sine qua non, ou seja, inegociável, é que qualquer força internacional está presente em Gaza tem de ter o aval da ONU. Não vai... Nenhum partido político palestino vai aceitar nenhuma outra força que a ONU não abalize. A condição ideal é uma força conjunta, como já foi aventado em reunião de cúpula da Liga Árabe com a Organização de Cooperação Islâmica. É viável? É. Tem quem financie? Tem. Tem fundo? Tem. Mas os membros-chave desses dois organismos, né, e muitas vezes ao mesmo país, vão enfrentar a possibilidade da negação, do veto dos Estados Unidos e do próprio Israel, ou, para a gente não ser também tão arrasa-quarteirão, vão enfrentar o veto dos Estados Unidos. Trump já abriu mão, em tese, de forma nominal, da sua proposta de limpeza étnica absoluta e a criação da famigerada Riviera do genocídio. Mas entre abrir mão da proposta original e aceitar uma proposta viável por parte da população palestina organizada, tem um longo trecho. Para terminar, parece que a etapa atual é outra. A etapa atual é o financiamento de 4 gangues muito vinculadas à questão do contrabando para escapar do cerco estratégico que é feito por Israel e tem a cumplicidade de uma parcela importante das Forças Armadas egípcias, e está muito vinculado às rotas de tráfico de pessoas, tráfico sexual, o que vocês imaginarem que acontece no Sinai. Dar combate a esses mercenários é a prioridade agora, para poder garantir o controle daquilo que ostensivamente é Gaza. Mas lembrando, a viabilidade de um cessar-fogo permanente em Gaza passa pela retirada das forças militares sionistas e da presença internacional com o aval da ONU. É isso aí, pessoal. Boa noite, né? Bem-vindos aqui a mais uma edição do Oriente Médio em Revista. Lembrando que essa edição está sendo transmitida de forma simultânea pelos canais Oriente Médio em Revista, canal da Geopolítica, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul e A Voz Trabalhadora. E aí, Mohamed, tudo bem? Tudo tranquilo? Dia tenso aqui no Rio de Janeiro, minha gente, muito tenso. Fala aí, Mohamed. Tenso no Rio de Janeiro, tenso no mundo inteiro, né? Eu acho que o mundo está pirado, né? Mas o que aconteceu hoje, né, no Rio de Janeiro e está acontecendo em Gaza,
a gente vai colocar aqui. Eu gostaria de dar boa noite a Maria Cristina, né, camarada do Voz Trabalhadora, Ezequiel Marino, Cardação, o Cripa, né, os moderadores camaradas, né, meus amigos, né, de tantas risadas. Bom, o que nós não podemos é parar, e a gente não pode falhar nunca. Vocês estão vendo que a nossa transmissão ela está meio Vietcong, né? Mas é bom ser Vietcong. Mas é ótimo, é ótimo. Nós não podemos parar de falar de Palestina, né? E falar da resistência. E o tema principal de hoje, ele tem mais ou menos 100 anos, né? É o terror israelense. Esse terror israelense que nasceu lá nos meados de 1920, com a criação do Haganah, do Irgun em 1931, do Lehi em 1940, do Palmar em 1941, bem antes da criação do Estado sionista, onde eles já começavam a meter o terror nos agricultores palestinos, começaram a meter massacres, destruições de propriedades para expulsar os palestinos, causar o desterro, né, dos nativos da terra palestina. E com isso a gente precisa falar, precisamos contar a história, trazer essa atualidade, né, esse ano a ano, mês a mês. Falo do meu pai, né, que me contava essas histórias, da minha mãe, que me contava essas histórias, dos meus tios, dos meus primos, né, de que civis acompanhados por militares provocam pogroms contra os palestinos, né, as pequenas propriedades, a destruição. E com isso eu gostaria de chamar, né, principalmente quem está ao vivo com a gente, que faça as perguntas, interaja ao máximo, né? É muito importante. Que a gente vai falar da atualidade disso. Eu vou botar um link no chat do site, deixa eu ver aqui, Plus 972, né? Plus 972 Magazine é um site feito por ativistas palestinos e judeus, palestinos, cristãos, islâmicos e judeus, né? Onde tem todo o histórico das agressões dos colonos, onde os palestinos que reagem são presos ou assassinados. Presos, entre aspas, né? Eles são sequestrados. A tal prisão administrativa, essa pílula, né, dourada do Ocidente de chamar o sequestro de civis para calabouços e masmorras para serem torturados de prisão administrativa. Nada mais é do que sequestro do cidadão que não tem direitos civis, e aí ele é torturado, e agora Ben-Gvir ele quer instituir também a pena de morte para essas pessoas coitadas que são meros trabalhadores da agricultura, né, que fazem um evento espetacular quando vão colher pequenos agricultores, né, Mohamed? Pequenos agricultores. E olha, as imagens de música, do café, da comida, tudo embaixo das árvores, das oliveiras, né? É lindo. E eu quero lembrar que a pomba da paz, ela leva o ramo da oliveira. E esse ramo está sendo destruindo toda a agricultura, né? O meio de vida e o mundo, né? As nações, né? Com vista grossa para essas atrocidades que duram mais de 100 anos. O Haganah, grupo terrorista, né? Já começava a fazer isso com os pobres agricultores, né? Nativos palestinos. Lobão. É importante frisar, Mohamed, que essa violência contra os palestinos não é prerrogativa somente das instituições militares de segurança de Israel.
Isso também passa por uma população civil, né? No caso, os colonos, que realizam ataques frequentes, criando grupos paramilitares, que de alguma forma também são compostos por ex-soldados que atuaram nas IDF e que, voltando do serviço militar, acabam atuando dentro dessas milícias, né? Atacando os palestinos, invadindo suas terras e submetendo esse povo a diversas humilhações. Então, a gente está dedicando esta edição de hoje sobre essa questão que envolve e que é pouco abordada pela grande mídia e até mesmo pela grande mídia alternativa, como nós. Né? O envolvimento, a prática de terror por grupos de colonos, grupos paramilitares, grupos milicianos que infernizam a vida dos palestinos. Não é isso, Mohamed? Principalmente na Cisjordânia. Exatamente. A Cisjordânia, ela sofre ataques sistemáticos, né? Só este último mês, eu tenho aqui um número, foram o mês de outubro, que é o início da colheita da azeitona, né? Foram 259 ataques. 259 ataques contra colhedores de azeitona na Cisjordânia. E a reação deles, ela não pode reagir, senão ele pode ser baleado, pode ser sequestrado e colocado nas masmorras Mohamed, fala para a gente assim do simbolismo que é plantar a azeitona, cultivar a azeitona, né? Como é que é essa ligação do palestino com a terra e no cultivo da azeitona, da oliveira? A oliveira é símbolo, inclusive está no nosso patrimônio histórico. A cofia é patrimônio histórico dos palestinos. Isso aqui simboliza o ramo da oliveira. A oliveira, ela é o símbolo, é a árvore palestina. Ela é forte, ela é milenar, né? Ela tem suas raízes fortes, ela expressa justamente o apego à terra sagrada para o palestino. E a copa da árvore é linda, as folhas, né, elas têm um verde meio prateado, é fabuloso. E a colheita da azeitona é cheia de cânticos, alegrias, as comunidades se juntam, vão, né, de terras de agricultor para agricultor para fazer a colheita da azeitona e levar para os engenhos para fazer o azeite de oliva, né, e muitas vezes fazer a conserva de oliva, que é fenomenal, é fantástico. É algo lindo, lindo, porque ele junta toda a comunidade. Né? A oliveira é o símbolo, dá para dizer que ela é palestina tanto quanto nós, sabe? O tronco, o cheiro, tudo da oliveira é palestino, né? É impactante, é difícil até de expressar o quanto é linda a azeitona e o quanto se cuidam dela, das oliveiras, né, para que chegue ao final se faça a colheita. E aí a gente vê essa tristeza toda desses ataques, e quando é cortada uma oliveira, né, é algo que rasga, é como se cortassem o palestino pelo meio, né? Porque ela pode ter sido plantada pelo vô, pelo tataravô, pelo bisavô, e aí vai. E quantas pessoas já passaram por baixo daquela oliveira? É uma história. Cada oliveira é uma história. As pessoas passam e as oliveiras ficam. Né? Esse é o simbolismo da oliveira para os palestinos. Bom, Mohamed, vamos começar aqui a nossa primeira parte dessa edição especial, que hoje a gente não tem convidados, né? Hoje a gente, de alguma forma, está dedicando o tema a essa questão dos ataques, né, que os colonos israelenses, as milícias israelenses paramilitares fazem em relação aos palestinos, aos pequenos produtores e agricultores palestinos. Você começa, eu começo? Vamos começar, Lobão. Vamos lá. Os ataques promovidos por colonos israelenses contra palestinos aumentam a cada dia.
Entre janeiro e junho deste ano de 2025, houve mais de 2.000 ataques de colonos, resultando em vítimas ou danos materiais. O órgão de coordenação humanitária das Nações Unidas, a OCHA, nesse período, indicou que 647 palestinos foram mortos na Cisjordânia, 6 em ataques de colonos e a maioria dos demais por forças israelenses. Para termos ideia desse crescimento em todo o ano de 2024, a OCHA registrou cerca de 1.420 ataques de colonos e 5 mortes de palestinos. Segundo informa uma reportagem da National Public Radio, a NPR, uma emissora pública de rádio dos Estados Unidos, alguns colonos estão servindo nas Forças Armadas israelenses e retornam para patrulhar comunidades da Cisjordânia, perto de seus próprios assentamentos, onde se comportam com impunidade. Esses veteranos da IDF, quando voltam, passam a integrar milícias armadas que ditam regras, prendem e sequestram palestinos, cometendo espancamentos, chegando a cometer assassinatos. Enfim, é uma triste realidade, não é isso, Mohamed? Sim, sim. É uma sociedade, primeiro, totalmente militarizada, né? Então, esse treinamento em IDF, e treinamentos, e coisas, e prestação de serviços, né? As Forças Armadas formam, né, essas milícias que aterrorizam, né, há uns séculos palestinos, né? É terror civil e militar. Quer dizer, quem comete o terror, ele tem a proteção do exército. E se tu reagir, né, a essa agressão, você pode ser baleado, ferido, espancado. Na frente dos militares, eles não vão fazer nada. Né? Muito pelo contrário. De alguma forma, quando o jovem vai servir a IDF, ele está num processo de preparação também para se tornar um miliciano, um paramilitar, não é isso, Mohamed? Já antes disso, ele é preparado, inclusive na própria escola, já começam a fazer, cantar as musiquinhas, morte aos árabes, né? Cânticos racistas, né? E supremacistas. Então, isso começa a ser naturalizado. É uma sociedade totalmente doente. Ela é preparada para isso. Então, nós vemos imagens, né, de pessoas que fazem isso, sabem que são inocentes, mas não têm um pingo de peso na consciência, fazem com naturalidade. É um povo doente. É por isso que o genocídio para eles é tão natural, né? De alguma forma, até me faz relembrar essa questão do cinema americano, do cinema estadunidense, né, da questão daqueles filmes de velho oeste, né, daquela impunidade, dos matadores, daqueles caçadores de recompensas que invadiam terras indígenas. É muito parecido, né, Mohamed? Exato, né? É o homem branco civilizado contra o índio, que ele é selvagem, é tratado como animal. Aqui no Brasil não é tão diferente quando os bandeirantes entraram também, né? A gente fala muitas vezes essa questão do Brasil, mas o Brasil também comete muito, né, contra a sua população indígena, atrocidades, e isso a gente precisa revisar, né, e valorizar a comunidade indígena e retratar essas atrocidades. Senão, não adianta a gente falar só de Palestina e não falar dos nossos povos indígenas. Né? Os nossos povos indígenas sofridos, a gente lembra, depois da saída, né, do Bozo, de como estava lá o Amapá com os povos indígenas passando fome, sequelados, doentes, né, sendo atacados por garimpeiros. Não é muito diferente. Lá no Oriente Médio querem petróleo, fazem qualquer coisa pelo petróleo, aqui fazem qualquer coisa por ouro, por qualquer mineral. Então a gente precisa também olhar para os nossos palestinos brasileiros, os indígenas.
Bom, A gente já tem interação aqui da comunidade, não é isso, Mohamed? Vou sim, jogar aqui uns comentários no ar. Vamos bater um papo aí, moçada. Vamos conversar sobre essa questão que envolve lá as milícias de colonos na Cisjordânia. Tem aqui um comentário do Sidney Creep. camarada, Israel. Até quando, Israel? Nunca esqueceremos, né? nunca esqueceremos, Tem Sidney. mais outro comentário, Encarnação. Deixe o povo palestino viver em paz. O Cripa está te mandando um alô, uma saudação, Mohamed. Valeu, Cripa. Ali. Seguindo aqui, fim ao genocídio do povo palestino. Deixe. Como é que é? Curta, CCC. comente, compartilhe, Pix. É isso aí, a voztrabalhadora@gmail.com. Vamos lá, moçada, vamos dar essa contribuição aí para a sustentabilidade do programa. É isso, Mohamed. Eu vou seguindo aqui. Eu posso seguir, né? Pode seguir, à No vontade. comando, no comando da Segurança Interna de Israel, o ministro Ben-Gvir coordena a distribuição de armas e a formação de esquadrões comunitários, explorando o confronto com palestinos para perpetuar o ciclo de violência na Cisjordânia. Ciclo, muito bem colocado. Em realidade, os assentamentos sionistas, os territórios ocupados por Israel na Palestina, se tornaram destacamentos paramilitares de Israel. Os colonos atacam propriedades de pequenos produtores de azeitona, promovendo expulsão de palestinos, donos das terras, sob espancamento, usando até retroescavadeiras, humilhações públicas também conhecidas como pogroms. Eu queria saber a opinião da nossa audiência sobre essa situação que acontece rotineiramente com nossos irmãos palestinos. Manda um comentário. Pogroms, você sabe o que é pogroms? Onde eles aconteceram? Pois é, importaram para a Palestina os pogroms. O que seria o pogrom, Mohamed? Explica aí para a audiência. O pogrom ele foi cometido muito na União Soviética, na Rússia, União Soviética não, na Rússia e no leste europeu, na Ucrânia, onde as comunidades judaicas elas eram atacadas, né, por outras etnias, outras religiões, e isso não repercutia, né, para detenções, não havia justiça para quem cometia esses crimes de Era matar. naturalizado, né? Naturalizado, assim como na Palestina é naturalizado, né? Então isso é algo que foi importado. Importaram o terrorismo e junto com eles os pogroms, né, dos europeus. E isso foi reproduzido principalmente na Segunda Guerra Mundial, não é isso, Mohamed? Até antes do início da Segunda Guerra Mundial. Uns antes, Começando dentro da Alemanha, né? não, e desde o século XIX, até um pouquinho antes, Isso. metade do século XIX. Então, essa violência cometida contra os judeus, a gente repudia. Não tem que ter violência contra qualquer tipo de religião, né? Essa violência, ela contra civis, só por um contexto, né, de serem o que são, né? Preto por ser preto é espancado, né? Índio por ser índio é ignorado. Palestino por ser palestino é matável, né? Isso está errado. Está errado. Somos todos brasileiros, né? Somos todos, temos uma nacionalidade, temos uma nação, temos uma pátria e por ela nós precisamos estar unidos e não divididos e se maltratando ou tentando expurgar alguém da comunidade, né? Como fizeram os pogroms na Rússia, né, na Rússia, né, não na União Soviética, na Rússia, na Ucrânia, né, na Polônia. Então, não se deve fazer pogroms contra os palestinos, né, na Palestina, por esses europeus que trouxeram essa maldade toda. E é justamente o Estado de Israel reproduzindo essa prática, né? Parte da população é triste isso.
Como reproduzir isso, né? É impressionante. Eu, às vezes, fico me perguntando, tentando entender. Mas, O oprimido que se torna opressor. mas eu posso te dizer algumas outras maldades que se fazem, né? Então, aqui tem um fato que aconteceu agora, segunda-feira, né? As autoridades da ocupação israelense, IOA, forçaram na segunda-feira o cidadão palestino a demolir sua casa na cidade de Silwan, ao sul da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Fontes locais relataram que as autoridades de ocupação forçaram o cidadão Muhammad al-Slawani a demolir sua casa, sob o pretexto de construir sem licença. Ele observou que a área da casa é de 100 metros quadrados e que seu pai, sua mãe e 2 irmãos moram lá. Ele explicou que a família foi forçada a demolir a casa para não pagar aproximadamente 80 shekels, caso a equipe de ocupação do município realizasse a demolição. As autoridades de ocupação forçam o cidadão palestino a demolir sua própria casa, alegando falta de autorização. Aqueles que se recusam a fazê-lo têm sua casa demolida por tratores e o proprietário fica sujeito a custos elevados. Quer dizer, se ele não demolir a casa dele, ele tem que pagar a conta das retroescavadeiras que demoliram sua casa por ele botar um puxadinho para poder viver um pouquinho melhor. O que vocês acham disso? É muita maldade, né, Mohamed? Sim. Já foram realizadas 1.014 demolições na Cisjordânia, isso nos últimos 2 anos, afetando 3.679 estruturas. Né? Então, isso é um símbolo da maldade. Quer mais um símbolo da maldade? Tem um comentário bem interessante do Caco Batista. Você está vendo aí em tela? A escalada devastadora de Israel em Gaza desviou a atenção da violência, exatamente, sistêmica dos colonos israelenses contra os palestinos na Cisjordânia ocupada. Perfeito, porque eles não pararam nunca. Isso continua, né? E cada vez mais violentos e em maior número. E o pior é que eles se gabam disso. Eles filmam essas atrocidades e botam com dancinha em TikTok, né? Com a mais impunidade. Lógico, eles tapam o rosto, mas botam nos grupos de WhatsApp, né? Eles lacram com a maldade. Aí o Kripa falando sobre um massacre em Kiev, né? Exato. No período da Segunda Guerra Mundial. Massacre de Babi Yar. Os nazis, com a ajuda da milícia ucraniana, mataram mais de 35 mil judeus em 48 horas. Barbárie. A barbárie. É inacreditável, né? É algo vergonhoso. E agora acontece barbárie na Palestina, né? Trouxeram, os sionistas importaram a barbárie, né? Eles sofreram a barbárie lá, né? E trouxeram junto com ela. Deixem essas metodologias na Europa, não tragam para a Palestina, tragam a paz, né? Um abraço aí para o Maninho Oguara Oliveira. Boa noite, camaradagem medonha. Vamos lá, uma pergunta aqui do Marcel Ali. O que vocês já acham do tensionamento da relação entre Israel e Irã? Tá cada dia ganha mais um capítulo, né? O Irã se preparando. Sim, não temendo ameaças de Israel. Sim, mas eu acho que, né, dentro da minha percepção, o Irã está mais preparado e está atento, né? Esse não está, digamos assim, relaxado, pensando que não pode ser atacado. Sim, pode ser atacado. O Irã foi atacado em meio a uma negociação, né? Foi traído, né? Em meio a uma negociação com os Estados Unidos, e o próprio Estados Unidos, que ao final dos 12 dias pediu para que fizesse um teatrinho para entrar em atuação, para botar fim, né, um cessar-fogo não assinado,
né? Então, ela pode voltar a qualquer tempo, né? Então, o Irã está muito bem preparado, né? E Israel sabe muito bem, né, que está preparado e que as consequências serão gravíssimas. Israel sozinho não suporta o Irã, né? Não fica na semana, né? Então, agora, né, a questão é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, para mim, desde o meu ponto de vista, é vassalo de Israel, né? Por mais que tentam dizer que É uma Israel relação inversa, né? inversa, é porque o sionismo que comanda Israel é o mesmo sionismo que comanda os Estados Unidos, né? Então esse sionismo que comanda as duas entidades, os dois territórios, fazem o que querem lá, né? Então, e é tudo na questão financeira, né? Tudo em questão financeira e econômica e poder. Tem um comentário aqui, mais um comentário do Caco Batista. Vem de muito tempo e aumentou muito a partir de 2022, ainda antes do 7 de outubro. Agem como verdadeiras gangues. Isso aí ele está se referindo aos colonos, né, aos paramilitares sionistas. Exato. Muito bem. O Cripa aqui dizendo que o Irã recebeu armamentos tanto da China quanto da Rússia. Fabinho, dando seu alô aqui. Boa noite, camaradas anti-imperialistas desde Portugal. Opa, beleza. Diga aí de onde você está, pessoal. Os que Exatamente. sofreram o Holocausto não foram os sionistas, mas sim os judeus. Bem lembrado, bem lembrado. Fabinho, os sionistas estavam, né, em tratativas com os nazistas, né, motivando a migração deles para a Palestina, né? Bom, continuando aqui, vamos lá. O medo constante das agressões e da violência cometidas por colonos e pelas forças armadas israelenses tem um enorme impacto na saúde mental dos palestinos na Cisjordânia, especialmente aqueles que vivem na zona rural no sul de Hebrom, como em Massafé e Alta. Lá, as ameaças diárias de deslocamento forçado, ataques e, como visto nas últimas semanas, mortes estão sempre presentes. A Organização Médicos Sem Fronteiras administra clínicas móveis na região, mas por questões de segurança, incluindo a escalada da violência dos colonos, tem limitado gravemente as suas atividades. Mais de 40 mil pessoas no norte da Cisjordânia foram deslocadas à força, impedidas de retornar para suas casas e com acesso extremamente limitado a serviços básicos e cuidados de saúde. 5 meses após o início da operação militar israelense, Muro de Ferro. Nessa campanha militar de larga escala, as forças israelenses têm invadido e esvaziado violentamente acampamentos de refugiados já consolidados no norte da Cisjordânia. Mohamed, existem vários assentamentos dentro da Cisjordânia, não é isso? Ou, né, você tem ideia de quando quando foi iniciado esse processo de assentamentos de invasão de terras por Israel? Logo após 67, né? A Palestina ela foi ocupada, os territórios palestinos ocupados, e nos anos 70, já 73, né, 70 e poucos, o Yom Kippur, e logo, né, começou a ter os primeiros assentamentos, né? Então, esse pessoal dos assentamentos, eles estão em território ilegal, né? Perante a comunidade internacional, né? Lembrando que Israel é um país que não tem fronteira demarcada. Eu acho que é o único país no mundo que não tem fronteira demarcada. A fronteira dele é sem limites. Ele não pode dizer as minhas. Israel tem fronteira ao norte com o Líbano, né, demarcada por um território, né, a oeste com a Jordânia. Não, ele não tem fronteiras demarcadas, né? Ele está em plena expansão, né? E o estranho de tudo isso que é a retórica deles é sempre essa: nós precisamos nos defender. Por nos defender, eles estão se expandindo. Agora, por exemplo, Gaza, ela está
né, ela perdeu, ela tem 350 quilômetros quadrados, Gaza. Botaram uma tal de linha amarela, ridícula, né, que subtrai quase 200 quilômetros quadrados, ficando apenas 150, 170 quilômetros quadrados para 1.800.000 pessoas. Aumentaram mais a faixa de Gaza. Diminuíram a faixa de Gaza, botaram uma tal de linha amarela, né, que eles chamam de linha de amortecimento, onde estão as tropas, né, e que possivelmente é o território que eles querem. Tu quer algo bizarro? Realmente muito bizarro. Não, mas Bom, segundo, algo bizarro, né? Então, exatamente. Segundo o Caco Batista, ele colocou um informe bem legal aqui, interessante. Atualmente existem 147 assentamentos e 191 postos avançados de colonos na Cisjordânia, de acordo com a organização Peace Now. E isso começou logo após a guerra de 1967, conforme você nos disse aqui, Mohamed. Então, são 147 assentamentos e 191 postos avançados, né? São postos paramilitares, não é isso? isso aí. E deixa eu falar também um pouco de um famoso aplicativo que a gente usa para que concorre com locações e com hotel, né, que começa com Air. Ah, sim. Né? Ele, por exemplo, ele faz essas locações nos territórios ocupados, nesses assentamentos, né? Só que e se paga 30%. Mas quando é no assentamento, né, ele pega esses 30% que ele recebeu, né, e contribui para o fundo dos assentados, para fazer os porgões, né, para fazer todas essas atrocidades, né? Então, quando vocês usam o aplicativo, né, é bom investigar o que ele está fazendo com as populações. Está na lista do BDS? Oi? Essa empresa está na lista do BDS, Mohamed? Ela deve entrar, ela não está sendo tão publicada, né? Mas ela precisamos fazer boicote, sanções e denunciar esse aplicativo, né, rasteiro que motiva os assentamentos ilegais e a agressão, né, terrorista aos palestinos por essas milícias jovens aí. Né? E aí, pessoal, você que está acompanhando o nosso programa, esta edição do Oriente Médio em Revista, pelo canal do Oriente Médio em Revista, canal da Geopolítica, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, e Voz Trabalhadora, deixe aqui seu like, curta e compartilhe aí o nosso conteúdo, né? Lembrando que Oriente Médio em Revista também tem uma página no Instagram, @Oriente Médio em Revista. Passa lá, curta lá os nossos conteúdos, compartilhe também, que é muito importante, né, para o desenvolvimento desse nosso trabalho, informando de fato o que acontece no Oriente Médio. A gente tenta fazer e faz um trabalho bem diferente, procurando fontes que de fato tratam do Oriente Médio e principalmente abordam a questão palestina de uma forma verdadeira, não é isso, Mohamed? Isso aí. Como eu falei da linha amarela que colocaram, que dividiram, diminuíram o território mais em Gaza, e eles querem retornar esse campo de concentração de uma forma mais densa possível, né, para os palestinos, tornando a vida insuportável. Então, o que aconteceu? O relatório do Haaretz, né, ele disse que estão despejando lixo na fronteira, que a IDF está levando lixo na fronteira, né, de Gaza. O relatório do Haaretz encontra caminhões israelenses despejando escombros dentro da faixa de Gaza. Tropas dizem que foram informadas de que as forças internacionais acabariam limpando o local. Como forças internacionais vão limpar, eles jogam lixo. Em realidade, é um muro de escombros, né? As forças de defesa de Israel estão descartando grandes quantidades de lixo, entulho de construções israelenses dentro da faixa de Gaza. Segundo o relatório divulgado no domingo, material composto principalmente de entulhos, concreto, lixo de bases militares temporárias estabelecidas durante a guerra.
está sendo transportado por Israel para a área de centenas de metros além da marca da fronteira, de acordo com informações de imagens publicadas pelo Haaretz, mídia israelense. Vídeos obtidos por veículos mostram caminhões israelenses atravessando a fronteira Kisufim e descarregando detritos a cerca de 200 a 300 metros dentro de Gaza, antes de retornarem vazios. E agora vem a parte mais bizarra, né? Soldados posicionados ao longo da fronteira expressam frustração com a política, dizendo que ela deixa pilhas de escombros à vista das comunidades israelenses próximas. Então, o soldado está preocupado com a vista das comunidades israelenses próximas e não com os moradores tão sacrificados e tão maltratados de Gaza. Tem mais um comentário aqui do Caco Batista em relação aos colonos. Postos avançados são assentamentos que foram estabelecidos desde a década de 1990, sem aprovação do governo, e são considerados ilegais de acordo com a própria lei israelense, cara. A própria lei de Israel, do Estado sionista, não reconhece esses assentamentos. Mas é uma coisa bem louca, né? De alguma forma, o governo acaba bancando, cria fundos. Realmente é uma lógica meio que bandoleira, né? É um governo que mente, que faz pantomimas, fantasias, mas é ele que motiva tudo isso aí. Essa expansão sionista, isso é assim mesmo, desde 1918, vamos lá, desde a revolta árabe. Mohamed, você teve familiares afetados com essa questão de invasões de terras? Sim, sim. Eu tive antes, foi em 2022, né, que foi bizarro, né, pelo menos o último que a gente tem a notícia, né, nas terras ali dos meus familiares. Tem mais terras ali na vila, né, mas no caso das terras dos meus familiares, houve uma invasão, né, pelos colonos, né, e tinha os militares junto, e já chamaram uma ambulância, porque a gente já sabia que ia ter, né, feridos. E eles espancaram, né, um dos meus primos e foi colocado dentro da ambulância, né, da Crescente Vermelha. E não é que um militar israelense joga uma bomba de gás dentro da ambulância? Nossa Senhora. Esse é o espírito do militar, esse é o espírito do colono. Então, eu já tive experiência, né, dos meus familiares com esses porgons. Quer dizer, ele espancado, ferido, já não podia ser transportado. E está no YouTube. Né? Então, isso não é papo furado, tem provas cabais disso aí. Mas o que tem chamado a atenção nestes pogroms é a participação de jovens fundamentalistas sionistas, integrantes do movimento Hilltop Youth. Certamente você já assistiu nas mídias sociais vídeos de jovens mascarados atacando brutalmente mulheres, crianças e idosos palestinos. Esses jovens são alunos das Yeshivat, escolas religiosas que combinam serviço militar e estudo do Torá, localizadas nos territórios ocupados, a exemplo da Od Yosef Shai, e dirigidas por rabinos Ashkenazi. É isso, Mohamed? É isso aí. Né? Que fique claro que, antes de tudo, a violência sionista, seja ela estatal ou paraestatal, macro ou micro, faz parte do regime de apartheid e da política colonial israelense na Palestina. A violência dos colonos, em especial, é perpetrada por grupos religiosos fundamentalistas, seja por seculares supremacistas, que desenvolveram uma importante força-tarefa na limpeza étnica da Palestina, uma vez que os colonos atuam diretamente como braço extrajudicial do Estado sionista. É isso, né, Mohamed? É um braço paramilitar.
lembrando que os askenazes são, em hebraico, quer dizer alemãozinho, né? Quer dizer, é o judeu, né, que imigrou da Europa, é o judeu escandinavo, né? Lá, né, germânico, Polônia, loirinho, né? Que veio da Europa, né? Diferente de outros, alguns vieram dos países do Oriente Médio, né? Outros da parte ali da Península Ibérica, sul da Itália, que são mais morenos, né? Que são salafitas, né? Então, são várias etnias, né? O Askenazi é o violento, é o europeu que veio lá fazer bagunça, né? Ao invés de levar paz, está levando esse terror todo, né? Junto com o sionismo, que aprendeu muito bem. Porque o sionismo, não sei se todo mundo sabe, ele é anterior ao nazismo, né? E são da mesma cepa, assim como o fascismo, né? São contemporâneos, né? São irmãs de sangue. Até na Aplica a ideia de supremacia, né, Mohamed? Exatamente. Exatamente. Não só de supremacia, né, como de exclusão. O nazismo exclui o judeu e o sionismo se exclui da Europa para se jogar em uma pátria que não é deles. Mohamed, tem informes de brasileiros que integram esses assentamentos? Tem, infelizmente, tem, né? Tem muitos que vão fazer serviço militar e acabam ficando lá e indo para assentamentos. Tem alguns que igrejas evangélicas no Nordeste, mas eu vi uma reportagem no YouTube, não me lembro bem o nome da reportagem, eu deveria Eu pegar acho que era da BBC, né, Mohamed? a BBC, exatamente, onde eles se converteram ao judaísmo, né, de uma forma estranha que muitos rabinos não aceitam esse tipo de conversão, e por falta de pessoal que vá morar lá e fazer terror nos palestinos, estão importando pessoas, né, que não têm nada a ver com o judaísmo para ir lá substituir, né, e fazer o terror contra os palestinos e ocupar assentamento. Porque é simples, Israel ela não tem condições de botar muitos judeus, né? Até porque os judeus vivem muito bem aqui no Brasil, vivem muito bem em Nova York, nos Estados Unidos e na Europa. O que faz um judeu ir para Israel, viver em Israel e ficar em Israel, né? Então eles se dividem e expandindo o território vai faltar população, né? E se aceitar os palestinos como cidadãos, né, de Israel, como os de 47, alguns palestinos, aí o sionismo acaba, né? Porque se dá Achei direito, a matéria aqui, Mohamed. Pode ir falando, continua falando. porque se der aos palestinos, né, a possibilidade de votarem, né? Então acabam as guerras, né? Palestino cristão, islâmico, ateu, né? Não perde a razão do sionismo, né? Tendo voto um por um, o sionismo acaba. Não existe mais sionismo, pelo menos na Palestina. Pode usar ter sionismo nos Estados Unidos, na Europa, mas na Palestina, o sionismo não suporta a democracia. Isso é fato, né? Então, na sua essência, não pode ter democracia, né? O Então, título da matéria, publicada pela BBC, desculpe, Mohamed, te interromper, Os Novos Judeus do Nordeste que redefinem a religião no Brasil e chamam a atenção de Israel. Então, a matéria é assinada pelo João Felé e Félix Lima, né, enviados da BBC a News ao Nordeste do Brasil. Ela foi publicada em 25 de agosto, agora, de 2025. Então, conta a história a partir de Messejana, um bairro pobre da periferia de Fortaleza, que é a capital do Ceará. Ele vai contando aqui para a gente que tem uma sinagoga, Beitel, foi criada em 2014, em um edifício que abrigava uma igreja evangélica,
que foi se tornando cada vez mais judaica. Perfeito. Impressionante isso, hein? Eles converteram ao judaísmo, eu não tenho nada contra. Eu sou contra dele Não, não. fazer atrocidade, né? Se falar que ele é israelense e aí se julgar, né, dono da terra ancestral dos meus antepassados. Isso não tem cabimento. O cara sair do Nordeste para ir lá fazer lá. Um brasileiro do Brasil. Essa é a questão fundamental, eu falo nas palestras que eu digo. Né? Isso é muito importante. Né? A gente precisa falar direito as coisas, as palavras, até na sua formação. Eu sou Muhammad, sou brasileiro, de origem palestina e nasci de berço islâmico, apesar de não praticar. Né? Então, o Jacó, ele é brasileiro, judeu. Então, o Brasil vem primeiro, a religião depois. Ele não é um judeu brasileiro. Ele não é um judeu alemão. Ele é um alemão judeu. Ele é um norte-americano judeu. Não é um judeu norte-americano. Primeiro, não é a etnia ou a religião, e sim a nacionalidade onde ele nasceu. Né? Essa é a designação principal. Eu vou viajar para Israel, eu vou morar em Israel. Está errado. Né? Você tem que ficar nos Estados Unidos, tem que ficar no Brasil, tem que ficar na pátria. Você não tem que invadir terras nativas, você não precisa colonizar outras terras, né? Fazer parte, né, de um projeto, né, religioso fanatizado, fundamentalista. Israel é um Estado fundamentalista, baseado em religião, é fundamentalista. Me diz onde eu estou errado nessa proposta, nessa proposição. Né? Complementando aqui a matéria, diz o seguinte: esse movimento, né, já produz efeitos em Israel, onde parte desses convertidos passou a viver e até servir no exército, mas também eles vêm enfrentando resistências em algumas comunidades judaicas tradicionais brasileiras. A história é contada no documentário Os Novos Judeus do Nordeste, a tribo perdida do sertão, disponível no canal da BBC News Brasil no YouTube, resultado de uma expedição que percorreu mais de 1.000 quilômetros em 4 estados para retratar o fenômeno do evangélico que se tornou judeu. Felizmente, né? Ir para Israel lá, entrar no exército genocida, praticar atrocidades contra o povo civil é vergonhoso. Eu espero que quando ele pise no Isso, Brasil... de alguma forma, é um soft power sionista, não é isso, Mohamed? Como? Desculpa? É um soft power sionista, né? É o soft power sionista dentro das igrejas evangélicas muito forte. Falam do Velho Testamento a rodo. E entrando nas entranhas, indo pelas entranhas do Nordeste, interior do Nordeste, né? Convertendo as pessoas para o Velho Testamento, esquecendo do Novo Testamento, porque essa é a verdade. Né? No momento que ele deixa de ser cristão, ele esquece Cristo e só se baseia no Velho Testamento. Né? Agora, então, tem um detalhe aqui nessa reportagem, que é o seguinte: o fenômeno, diz a reportagem, coincide com a aproximação cada vez maior entre igrejas evangélicas e Israel, com a popularização dos chamados testes genéticos, Muhammad, que tem apontado ancestralidade judaica em muitos brasileiros. O movimento ocorre ainda em meio à explosão de cursos online sobre judaísmo e o papel de judeus e cristãos novos na história do Brasil. Quer dizer, esses testes de ancestralidade, eu já tinha reparado até em diversas propagandas dessas de internet, né? Propagandas associadas. Em realidade, é a colocação em prática do soft power, né, Mohamed? Não, da mentira. Criar uma identidade, né? Isso é da mentira power. Isso não é nem do soft power, isso é da mentira power. Power mentira. Porque é o seguinte, Lobão, se eu fizer o teste genético, né, eu vou dar de goleada. Né? Os nativos palestinos
tem mais genética de antepassado hebraico dos imigrantes, esses askenazes que vieram da Europa ou do nordestino do Brasil, né? Por quê? Porque nós somos povos nativos, né? O que tem lá são convertidos. O cara é judeu, se converteu ao cristianismo, do cristianismo ao islamismo. Todos falavam árabe, né? Tanto o judeu como o cristão e o islâmico, né? E todos estavam sob ocupação antes de 1947. O sionismo é uma balela, o sionismo é uma fantasia, é uma deturpação. Eles precisam mentir muito, eles mentem muito e fazem o terrorismo o tempo todo, né? Não vão em leis nenhuma, nem da genética, porque eles botam essa mentira, a não ser que, né, esse nordestino tenha um antepassado de origem árabe. Porque os árabes são semitas, mais semitas, né, do que os askenazes, né? Provavelmente é isso, ele deve ter um antepassado do árabe. O Mohamed, a Ana Blue está perguntando, ela não sabe o que é soft power sionista. Será que a gente pode dar uma explicação para ela? Sim, a gente pode dar assim. Soft power, tem o hard power, que são armamentos, né? Soft power é através da cultura, da literatura, de filmes, de matérias, né? Então, eles usam, por exemplo, o cinema de Hollywood para fazer os filmes para que o Holocausto nunca mais aconteça, o genocídio nunca mais aconteça. E bota como É uma vítimas. colonização cultural, né, o Mohamed? Perfeito. E bota como vítima os israelenses, que são os que sobreviveram a isso. Então, eles são protegidos, tem que proteger os israelenses. Muitos não têm nada a ver com o Holocausto. Qual o nordestino ele tem a ver com o Holocausto que aconteceu com o antepassado dele? Não, provavelmente não. Quando ele pisa em Israel, ele passa a ser vítima do Holocausto. Na propaganda Ana, por sionista. exemplo, Hollywood é o maior exemplo Tecnologia. do soft power dos Estados Unidos, né, Mohamed? Exatamente, exatamente. Né? É um dos mais usados, esse soft power. Por isso que eu falo, Lobão, né? Os Estados Unidos, né, é um estado vassalo, né, do sionismo, consequentemente de Israel. Né? Acima dos Estados Unidos está o sionismo, né? E acima dos Estados Unidos está Israel. E mais um comentário aí do Caco. A ocupação israelense é um projeto colonial implementado sob os auspícios de uma ocupação militar. A ocupação proporciona as condições ideais para o processo de desapropriação e assentamento. É exatamente isso. Exatamente isso. E isso aconteceu com os povos originários dos Estados Unidos, os indígenas, né? A chamada Marcha do Oeste foi exatamente isso. Uma metodologia. Os sionistas aprenderam muito bem com os ingleses, né? Que é um projeto anglo-sionista, né? Os ingleses que abasteceram toda essa sistemática de informação. O soft power sionista é a estratégia de Israel de usar sua cultura, tecnologia e valores para influenciar positivamente a opinião pública global, atraindo a simpatia e a cooptação em vez de coerção. Perfeito. Vou te dar um exemplo de soft power sionista. Quando jogadores de futebol, ex-jogadores de futebol como Kaká, Ronaldinho Gaúcho, entre outros, vão disputar partidas amistosas em Israel, em Tel Aviv, vestindo camisas da seleção brasileira. De alguma forma, o Cafu também parece que já jogou lá, então é um soft power, um soft power sionista, que até adentra pelo futebol, uma coisa que é muito forte aqui na cultura brasileira, né, Mohamed? Exato. O Qatar, por exemplo, querendo abrir as portas ao Ocidente, ele fez o soft power de fazer a Copa lá e mostrar o quanto o Qatar é maravilhoso, se abrindo para o Ocidente. Né? Soft power. Né? É o fundo também que comprou o Paris Saint-Germain, não é isso? Isso aí. Né? O fundo da Península, lá, como é que é? O Qatar Airways, né? Proprietário do Saint-Germain. Né? É um horror. Né? É dinheiro jogado fora. Tanto dinheiro que pode ser feito, né, em benefício de muitos, né? O Qatar faz isso, né? O rei do Qatar,
né? E, além disso, dá um avião, um Boeing para o Trump, para agradar, massagear o ego, né, do Narciso. Mohamed, a expansão de assentamentos por Israel na Cisjordânia é considerada um crime de guerra pelo direito internacional. O Tribunal Penal Internacional, o TPI, tem jurisdição sobre crimes de guerra cometidos em territórios de estados que fazem parte do Estatuto de Roma ou que aceitaram a sua jurisdição, como é o caso da Palestina. A investigação do TPI analisa crimes cometidos em solo palestino, o que pode incluir atos de violência, assédio e tomada de terras por parte de colonos contra palestinos. Infelizmente, o mundo assiste isso sem mover uma palha. Bom, Mohamed, eu peço, já está na hora, né? A gente já completou mais de uma hora de programa, seu comentário a partir da avaliação dessa última nota que acabei de ler. O papel do TPI nessa situação toda. O TPI tem um papel muito importante, inclusive já pediu a abertura de fronteiras, né, para a entrada de ajuda humanitária. O TPI, né, por mais influência que ele receba das grandes potências e né, da OTAN, e de Inglaterra e França e tudo mais, é a última cidadela da civilização, né? Sem uma jurisdição, sem justiça, sem, né, leis, a gente volta à barbárie, né? Então, o que é ilegal e ponto, né? Os estados eles devem ser denunciados, é preciso ter embargo. Israel, ela hoje, né, já voltou a bombardear Gaza. Essa história de cessar-fogo é uma piada, né? Se a gente viveu cessar-fogo igual o Líbano está vivendo, com ataques diários, né, com menos vítimas, né, incrível, mas eu acho que a gente está no lucro, porque essa sistemática ela é totalmente bizarra. Não tem como um Estado desse conviver junto à comunidade internacional, que comete tantas atrocidades. Não é só boicote que ele tem que sofrer, ou só sanção, ele tem que ser expulso de todos os meios, né, de todo o comércio internacional. Não pode existir um Estado assim, né? A gente já teve, né, tantos genocídios, né, e isso não deve, né, seguir adiante normalizado. Isso é importante. A gente não pode ficar, né, anestesiados, não sentir mais compaixão ao que acontece nos índices de maldade de Israel contra os palestinos. A gente precisa se indignar mais, falar mais, né? Porque o cessar-fogo, chinfrim, não pode calar a gente. Muito pelo contrário, a gente precisa pedir mais ações dos nossos governantes, mais ações dos poderes e precisa mais ação, né, das potências. O boicote, né, e o estouro da bolha, né, do sofrimento palestino para o mundo fez com que democratas e republicanos começassem a olhar para a Palestina. Estamos vendo, né, o lobby sionista passando sufoco nos Estados Unidos. A gente precisa ver isso aqui no Brasil. A gente precisa ver isso aqui no Brasil. Está na hora de a gente ver isso aqui no Brasil. Não adianta ir Caiado e não sei quem comprar de Israel equipamentos militares para usar e posar de bonitinho, apertar a mão de genocida. Não cabe mais alguém fazer isso e sentar e ficar normalmente sem ser acusado ou, né, sem sofrer sanções. Inclusive, quem foi lá batalhar, né, batalhar da forma errada, do lado genocida, né, cometer genocídio e ficar à margem das leis brasileiras. Ele deve ser preso. Deve ser preso. Esse militar que foi fazer treinamento militar e cometer genocídio, fazer parte do exército israelense, genocida, os tribunais do Brasil precisam botar ele na prisão. E, gente, é isso aí, né? É o nosso... Foi bom, né, Mohamed? Diferente, né?
mas eu gostei bastante da interação, né? Quero mandar um abraço para o Caco Batista, meu camarada, ao Marcel, ao Gustavo, ao Cripa, à Ana, né? A todos os que estiveram conosco no ao vivo. Eu espero que todos que venham assistir, que curtam, que compartilhem, né? Que comentem, que falem mais e que nos siga no próximo programa do Oriente Médio Revista, com o Bruno de volta e também com o convidado para as nossas entrevistas. Lobão, muito obrigado. É isso aí. Essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos você em nosso próximo episódio aqui no canal. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas, além de Mohamed Ali, integrante do Comitê pela Paz na Palestina contra o apartheid e o genocídio. Aproveitamos para convidar a você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix está passando aí na tela. Lembrando que o Oriente Médio em Revista está também no Instagram. Nos siga no @Oriente Médio em Revista. É importante dizer que nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, A Voz Trabalhadora, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato Rio Grande do Sul, e aos sábados no canal da revista Fórum. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Um abraço e até a próxima. Valeu, Mohamed. Valeu, Lobão. Obrigado.